Nos Estados Unidos, né? Vamos falar de Donald Trump, presidente eleito, segue montando a sua equipe. Uma ligação entre Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a presença, vejam só, do Elon Musk, aumentou as especulações de que o bilionário fará parte do novo governo. A reportagem é da correspondente Mariana Jangiacomo. Um dia depois da confirmação da vitória de Donald Trump na última quarta-feira, Elon Musk se juntou ao republicano em uma ligação para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A informação foi confirmada à CNN por uma fonte que falou em condição de anonimato por causa do teor sensível da conversa. Zelensky já tinha dito em uma postagem no X que ligou para Trump para parabenizá-lo pela vitória. Donald Trump promete que vai acabar com a guerra na Ucrânia, mas não diz exatamente como, e já se opôs ao envio de mais ajuda financeira ao país. Logo no começo da invasão russa na Ucrânia, Elon Musk providenciou serviços de internet da Starlink aos ucranianos. A participação de Musk em uma conversa tão importante e sensível reforçou os rumores de que talvez o bilionário faça parte do segundo governo Trump. Vale lembrar que o dono do X foi figura influente na campanha do republicano à Casa Branca, que segue anunciando nomes para a administração. Nesta sexta-feira, o jornal Financial Times divulgou que Trump convidou Robert Lighthizer para, mais uma vez, ser o representante do comércio exterior dos Estados Unidos. Ele exerceu o cargo durante o primeiro mandato do republicano. Lighthizer é conhecido pela política protecionista. Foi uma das principais figuras na guerra comercial dos Estados Unidos com a China e na renegociação do NAFTA, o acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. O aumento das tarifas sobre produtos importados foi uma das principais bandeiras de Trump durante a campanha eleitoral. Professora, claro que nós não sabemos com precisão como foi essa conversa. Primeiro vamos dividir aqui, vamos tratar da conversa em si e daqui a pouco a gente fala do Elon Musk nessa conversa. Mas queria tratar com você sobre essa questão desse gesto, né, vamos dizer assim, do Trump ao Zelensky e à Ucrânia, né? De certa maneira, durante a campanha, a expectativa toda era de que a vitória de Trump prejudicaria a Ucrânia, não estou dizendo de forma alguma que isso mudou, mas será que pode ter, eventualmente, uma reversão dessa expectativa a partir desse gesto do Trump ao Zelensky? Olha, Caio, pode ter, né? Mas também pode ser parte da estratégia do Trump de convencer o Zelensky de fazer concessões, né? Durante toda a campanha, sempre que perguntado, ele dizia que ele acabaria a guerra em 24 horas e que a Ucrânia teria que fazer concessões para se ela quisesse ter, de fato, um processo de paz. Então, pode também ser parte dessa lógica de conseguir aí do Zelensky pelo menos começar a negociação para que, de fato, se chegue a uma situação ou a um determinado acordo. Para o Zelensky foi importante, né? Ele já tinha feito durante a campanha uma ida aos Estados Unidos, os republicanos foram muito críticos e questionaram a questão de envio de recursos, então ele sabe que essa pressão vai ser ainda maior, mesmo que o Trump tenha uma posição diferente, vai haver uma oposição dentro do Congresso, então ele precisa estabelecer uma conversa maior, um diálogo maior com o Trump e tentar convencer o Trump de que é preciso manter a ajuda e manter todo o suporte americano frente à disputa e frente à Rússia. Então acho que aqui mostra que para os dois, né, tem aí um ponto importante. E sinaliza também o quanto esta questão é central na agenda do próprio Trump, né? Então, é uma sinalização importante para entender como que vai ser e quais serão os passos do Trump nesse processo de transição. Lorival. Olha, a Ucrânia está numa situação muito ruim, né? E muito frustrada com o que eles chamam de autodeterrência de Joe Biden e que se aplica também a governos europeus, né? Que dão uma ajuda a conta-gotas muito insuficiente para enfrentar o poderio militar russo. Se fosse para realmente fazer frente à Rússia,
os principais governos ocidentais teriam de ter se sentado lá atrás, antes mesmo da invasão, que era claro que ia acontecer, e falado, ok, o que a Ucrânia precisa para conter essa invasão, derrotar a Rússia, né? Proteger o seu território e recuperar o território perdido. Precisa disso, disso, disso. Uma lista de compras. Então, é isso aqui. Vamos dar isso para a Ucrânia, nesse ritmo, né? Um plano de contingência verdadeiro. Isso nunca foi feito. Foi dando a conta-gotas, o que causa enorme sofrimento nos ucranianos. Então, o Donald Trump, ele realmente sinalizou que quer acabar essa guerra, independentemente de a Ucrânia ter de fazer concessões territoriais, mas pelo menos é uma mudança. Então, houve um certo otimismo dentro do governo ucraniano face à vitória do Trump, dizendo o seguinte, olha, esse cara ele é transacional, ele é mercantilista, ele faz negócios. Quem sabe ele quer acesso aqui a nossos ricos, né, recursos naturais. A Ucrânia é um país riquíssimo em minérios, em capacidade agrícola e tal, mas sobretudo nos minérios que interessariam aos Estados Unidos e tal. Quem sabe a gente faz um acordo aqui, é um país estratégico e tal, vê o que ele quer, vamos ver o que ele quer. Quem sabe a situação muda e pode ter algum resultado bom para nós. Então, é nesse contexto essa conversa. Mas num sentido de congelamento do terreno que a Rússia já conquistou. E eventualmente de concessão territorial. É terrível dizer isso e não cabe a nós, estrangeiros, que não somos ucranianos, propor nada disso, como faz o presidente Trump. Isso é assim, o presidente Lula e o presidente Trump também. Isso é assintoso, não se pode fazer. Mas agora eu estou fazendo uma análise da perspectiva ucraniana mesmo. Sim, os ucranianos entendem que nesse ritmo eles jamais vão conseguir recuperar os territórios. Então, quem sabe, faz uma concessão de uma outra área, né? De novo, outros países não podem propor isso. Mas, numa negociação fechada entre Zelensky e Trump, pode ser que surja essa ideia. Os Estados Unidos, sim, têm o poder, né, de propor isso de forma fechada, não aberta, não pública. E quem sabe, tá bom, então vamos conceder aqui e ali, você nos ajuda também, porque essa parte aqui a gente não quer ceder, né? E aí vamos ver o que mais você quer e a gente contém a Rússia dessa forma. Bom, professora, e o Elon Musk aí? Ele mostrou que ele vai ter muita influência, né? Tem todas as dúvidas sobre qual vai ser e qual cargo, possivelmente, que ele vai ter no governo, ou se vai ter um cargo, mas ele já demonstrou influência. Acho que aqui, nessa negociação com o Zelensky, mostrou, primeiro, porque ele tem interesses. A Starlink é fornecedora de satélite, de serviços, então ele ser o intermediador dessa negociação também é um indicativo importante de que pode estar ali fazendo um papel. Também é alguém que pode fazer um papel de negociação com o próprio Putin, né? Então, entre ser um canal, há aí sempre um questionamento sobre como o próprio Elon Musk tem de relações com grupos na Rússia e o que isso poderia significar para um possível processo. Mas de fato, mostra que ele vai além do que se imaginava, que era ficar restrito às discussões de tecnologia. Mostra que não só os seus interesses enquanto de negócios, tem vários acordos com o governo americano, né, tanto na área de segurança quanto em outras áreas, e mostra a sua capacidade de influência junto ao próprio Trump. Então, é aí outro ponto dessa sinalização. E voltando para a negociação, acho que o Lorival trouxe um ponto importante, que é a questão transacional do Trump, né, de pensar o que ele ganha, o que ele perde numa negociação, é também a mesma lógica do próprio Elon Musk. Então ser os dois nessa conversa mostra aí que já se tem provavelmente um plano para a situação Ucrânia-Rússia. Lorival, Elon Musk ali você vê ele encaixando onde? Em que? No governo, sim, de maneira geral. Bom, o Trump disse que ele vai ser o czar da eficiência, do corte de gastos. E ele realmente
é muito ligado ao corte de gastos e eficiência. Ele tem o índice idiota, né, que é um produto final, o valor, o custo final dele menos o custo de todos os insumos e matérias-primas. Esse valor é o custo idiota, né, que ele corta a todo custo nas empresas dele e demite, é bastante impulsivo. No Twitter ele fez uma devassa ali, demitiu um grande número de engenheiros, etc. Ele é fortemente pró-desregulação, né? Já é bastante beneficiado por uma certa o interesse da NASA com relação à SpaceX, enfim, e o próprio Departamento de Transporte americano faz vista grossa para certas experiências que ele tem feito com carros autônomos, mas ele quer muito mais desregulação. Ele considera toda regra idiota, ele diz que só aceita as leis da física, não as da regulação. Então, ele deve ter forte influência nesse aspecto. E com relação a esse aspecto da indústria automobilística, ele se ressente muito porque o Biden, que está fazendo toda essa transição energética, $1 trilhão, ele priorizou as montadoras que têm carros convencionais com combustíveis fósseis, exatamente porque elas é que têm que fazer a transição. A Tesla já é uma nativa elétrica, e ele se sentiu muito escanteado pelo Biden. Houve uma cerimônia em que estavam as montadoras e a Tesla não foi convidada. Ele ficou muito chateado com isso. Sobre Putin, ele é graças a Starlink que a Ucrânia consegue operar a sua defesa antiaérea, os seus drones. Foi Starlink porque a Rússia destruiu a capacidade de comunicação da Ucrânia, mas o Starlink é super importante. Só que ele colocou um limite, que é não usar contra a Crimeia, porque ele recebeu um recado do Putin de que se a Ucrânia começasse a atacar a Crimeia e tentasse retomar a Crimeia, o Putin usaria arma nuclear. E aí, a partir desse recado, ele começou a ter contatos diretos ou indiretos com o Putin. Então, ele tem uma forte influência sobre a Ucrânia e tem também uma ligação ali com a Rússia, por isso que ele estava nessa reunião. Bom, professora, para finalizar o programa, eu queria te ouvir sobre essas especulações acerca da nomeação do Robert Lighthizer, que foi o czar ali do comércio internacional, ultraprotecionista na primeira gestão do Trump, e sendo cotado ali, especula-se que ele retorna neste governo. Você apostaria, professora, numa gestão semelhante ou ainda mais radicalizada em termos de um nacionalismo, de um protecionismo tarifário? Dentro dos limites aí, né, das conjecturas de qual vai ser de fato a posição dele, mas por tudo que apareceu durante a campanha e das próprias falas, né, durante o processo da campanha e até do livro do Lighthizer, a ideia é de que ele vai ser mais disruptivo em termos de comércio. Então, e que seria aí uma nova onda protecionista na gestão de comércio. E aqui a sinalização, se de um lado o Trump falou com o Zelensky, mostrou que a questão ucraniana é uma questão importante, essa também mostraria a sinalização de que as primeiras medidas em termos de comércio seriam com relação à China. Ele tem uma posição anti-China muito forte, foi um negociador importante durante o primeiro mandato do Trump na discussão sobre as tarifas e aumento de tarifas e a guerra tarifária com relação à China.
e aí ele tem colocado que é preciso ir além das tarifas, indo também para a questão de investimentos chineses dentro dos Estados Unidos, então a expectativa é de mais protecionismo. Mas também negociou o acordo depois da reformulação do NAFTA e o acordo Estados Unidos, México e Canadá, então já se sabe que essa visão mais protecionista tende a ser aí o tom até com maior grau do que a gente viu.